Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse momento são 21 minutos já do domingão, dia 26/4, o famoso meia-noite e 21. A gente aqui, nesse madrugadão, já produzindo conteúdo de qualidade para vocês que acompanham o nosso canal. Mas fiquem tranquilos que vocês vão receber esse vídeo no domingo pela manhã, só que eu já deixo gravado, já deixo já posicionado para que vocês tenham informações de primeiríssima qualidade sobre o comportamento aí de preço, fluxo estrangeiro, corretoras estrangeiras que também operam no nosso mercado e sempre que dá a gente coloca também conteúdos de investimento. Só que, antes de mais nada, deixa eu rodar aqui a nossa página do YouTube. A gente atingiu essa semana 12 mil inscrições. Poxa, Renato, mas você tem pouco, tem muito. Pessoal, o nosso conteúdo ele não é nada amigável que o sistema disponibiliza para as pessoas. A gente trata aqui de formação de preço por quem manda no nosso mercado, fluxo estrangeiro, movimentação das corretoras estrangeiras. A gente tem muito orgulho de produzir para vocês aqui esse conteúdo. Então, devido aí ao nosso último vídeo, poxa, 12 mil inscrições. Se você então estiver curtindo, você pode chegar mais, já chega inclusive sentando o pé na porta se você quiser aí deixar o seu like. E olha que interessante, o vídeo da semana passada foi o nosso vídeo com o maior número de visualizações até agora. 4.700 visualizações. É claro que eu tenho um vídeo de TR aqui no canal, que o vídeo que é mais acessado aqui no nosso conteúdo e um outro vídeo de TR mais gráfico. Mas no ambiente de fluxo, pessoal, vocês deram um show. Dá uma olhada, 950 likes, 183 interações entre eu e vocês aqui na parte dos comentários. Isso para mim é um motivo de orgulho, essa interação, essa proatividade que vocês têm aqui no nosso canal, compartilhando inclusive esse conteúdo que a gente tem para as pessoas que realmente interessam para o mercado financeiro e que tenha a movimentação responsável, para não entrar no auê de mercado financeiro. Então, essa abertura do vídeo foi, sinceramente, para a gente poder também agradecer a vocês aqui que acompanham esse nosso canal. Bom, então deixa eu voltar para cá e vou comentar aqui com vocês, já esse quadro é novo aqui no canal, comportamento do investidor pessoa física, que é a razão de ser do nosso canal. Deixar o investidor pessoa física sempre ligado na movimentação do investidor estrangeiro. Só que eu preciso de alertar vocês o seguinte, olha, eu tenho esse gráfico aqui desde dezembro de 2016. Mais de 3 anos, quase 3 anos e meio. Olha o que acontece, pessoal. Investidor pessoa física foi conhecer a nossa bolsa, ou seja, a gente tem essa linha vermelha aqui que é o fluxo acumulado, começou a parar de vender a nossa bolsa em março de 2018. Dá só uma olhada. Até então, pessoa física só vendia. E olha o nosso mercado, saiu de 60 mil pontos para 85 mil pontos entre 2016, dezembro, e março de 2018. Investidor pessoa física não participou de nada. E quando chegou aqui na movimentação de março, começou a comprar com a nossa bolsa em 85.300. Depois veio a greve dos caminhoneiros, a nossa bolsa corrigiu até 72 mil pontos. Continuaram a comprar. Aí quando a bolsa se recuperou para 87, olha o que o investidor pessoa física fez. Vendeu tudo o que tinha comprado. Estão percebendo aqui? Vendeu tudo que tinha comprado, fez um fundo no fluxo, quando a nossa bolsa estava lá em 87 mil pontos em outubro de 2018. Então, quando chegou em novembro de 2018, o investidor pessoa física voltou a comprar. Qual o preço que estava a nossa bolsa, pessoal? 89.500 pontos. O investidor pessoa física voltou a comprar. Ok. Aí a nossa bolsa sobe, 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 sobe. E olha aqui, aconteceu exatamente em janeiro de 2020. Olha essa setinha, pessoal. Um investidor, pessoa física, pela primeira vez na história, conseguiu ficar acima da linha do zero. Investidor, pessoa física, passou a ter um saldo comprador no nosso mercado. Aí se você comentar, não, Renato, mas eu comecei a comprar antes. Eu fui um desses que estava aqui nessa compra. Eu falo, não, tranquilo. Ah, Renato, eu fui um que estava aqui nessa compra aqui embaixo. Ok. Mas começou a comprar quando? Lá nos 85. Depois, quando chegou aos 87, zerou praticamente tudo e começou a comprar de novo lá nos 89. Começou a reduzir essa ponta vendedora. E vinha galgando, galgando, galgando. Olha o que é o destino, pessoal. O que aconteceu em janeiro?
o primeiro mês corretivo depois que a gente marcou o topo histórico do nosso mercado em base de fechamento mensal. A gente fechou dezembro de 2019, 115.645. E o investidor pessoa física, exatamente fazendo o quê? Em janeiro, comprando, ultrapassando a linha do zero com a pequena correção que a gente teve em relação à movimentação de dezembro. Por quê? Estava saindo nas mídias, estava saindo em todos os lugares. Bovespa rendeu 31,5% no ano de 2019. Você vai ficar na renda fixa? A renda fixa, ela está rendendo cada vez menos com o corte de juros. A gente está lá no patamar de 4%. Veio o investidor pessoa física e falou, poxa, então eu vou agora para a renda variável. E o que a gente estava tendo nesse movimento, pessoal? Olha aqui, eu vou colocar aqui, e a gente fala aqui no canal, na lata, o que precisa de ser dito. Eu até preparei aqui para vocês esse nosso quadro, justamente uma reflexão que eu vou falar com vocês aqui em relação ao nosso mercado, lições da correção do mercado, né? O que estava acontecendo lá em janeiro, pessoal? Janeiro, fevereiro, até em março. Eu tive que postar um vídeo aí no dia 7 de março. Olha o que tinha aqui, pessoal. Gestores locais, entre aspas, tá? Desinformados, dizendo que fluxo estrangeiro nunca fez preço no nosso mercado. Dá uma olhada no vídeo do canal do dia 7 de março. A gente chegou a questionar um dos gestores bambambãs que ficam aí pelas redes sociais. Não tem nada contra ninguém, mas falou bobagem em relação ao fluxo estrangeiro. E depois disso, o mercado desabou. E isso trouxe euforia, atraindo pessoas físicas para o mercado de renda variável. Só que essas pessoas físicas vieram para a renda variável sem o devido preparo. E olha o que aconteceu. Investidor pessoa física, quando rompeu aqui essa linha do zero, começou a ter saldo positivo na nossa B3, no segmento Bovespa, o mercado vai e apronta isso com o investidor pessoa física. Em fevereiro caiu de 113 para 104, pessoa física comprou mais. Não, caiu só um pouco, vou comprar. Aí depois caiu de 104 para 73. Aí o investidor pessoa física, não, beleza, agora eu vou comprar. Olha o tamanho da compra do investidor pessoa física no mês de março, pessoal. Muito forte. Mais uma vez, gestores locais, eu nunca vi tanta notificação de live de gestor local caindo na minha máquina. Não apavore, não fica assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tudo bem, pessoal, eu não estou criticando as pessoas. Eu estou só debatendo, porque aqui nós não temos o rabo preso com ninguém. A gente está aqui para poder alertar o investidor pessoa física. Cada um cuida do seu. Agora, eu achei uma baita de uma sacanagem, investidor local renomado, falando que investidor estrangeiro nunca tinha feito preço no nosso mercado. Achei um absurdo. Respondi naquele vídeo. Agora, esse tamanho de euforia passou para o investidor pessoa física, que no mês de março comprou e continua com esse ambiente comprador. Agora, eu vou mostrar aqui para vocês um quadro que vocês vão falar assim, poxa, não é possível. Pessoal, os gestores não estavam tentando atrair vocês aí, investidores pessoas físicas, para entrar? O investidor institucional, nesse momento, está fazendo. Saindo. Olha o saldo deles no mês de abril. Está vendedor. É claro que o mês de abril ainda não acabou, mas eles estão vendendo. Aí você fala, Renato, estão vendendo porque eles estão colocando lucro. Qual lucro? A bolsa está em 75, pessoal. Olha o que esses caras tomaram. Que lucro é esse? Tomaram em 87, em 90, em 100, em 105, em 115. Que lucro é esse? Começaram a tomar o nosso mercado em 2018. Até então, institucional nunca tinha tido saldo positivo na nossa bolsa. Já tem o vídeo aí em contribuição do site do Márcio Noronha. Dá uma maratonada aí para trás que vocês vão ver o fluxo desde 2005 do investidor institucional, que eles nunca tinham comprado bolsa. Veio para a bolsa porque a taxa não tinha mais a mamata, veio para o mercado de renda variável arrastando meio mundo de investidor pessoa física. E olha aqui, chegou a ficar acima da linha do zero, aqui ó, chegou a comprar um pouquinho em 2018, depois vendeu tudo, olha, comprou com o mercado lá nos 86, depois vendeu tudo com o mercado em 79, ou seja, deve ter tomado uma ré, ficou com medo, depois voltou a recomprar em 79. Então, em 79 para cima, em 2018, compraram,
em 87 compraram até 115, e agora em 2020, depois que eles imploraram para o investidor pessoa física ficar quieto, investidor física, pessoa física ficou quieto, mas agora o que o investidor institucional está fazendo? Saindo. Vocês estão percebendo que compraram lá no pior dos casos, aqui ó, no 79. No pior dos casos, começaram a comprar no 79. E se eles estão vendendo agora que está entre 73 e 75, que lucro é esse? Que tipo de radar vocês estão tendo? É melhor você seguir o fluxo local? Bom, cada um faz o que quer. Só que aqui no canal a gente procura alertar o investidor sempre. E olha aqui que o investidor estrangeiro está acontecendo nesse momento, pessoal. Tá vendedor ainda? Tá. Só que diminuiu a intensidade de venda. Diminuiu a intensidade de venda. Inclusive, vou demonstrar aqui para vocês. Lembra do vídeo da semana passada? A gente colocou esse quadro aqui, onde que a gente tinha comentado com vocês. Ó, pessoal, o mercado subiu, só que o saldo deles para os ativos do Ibovespa ficou vendedor. Eles colocaram lucro no bolso. A gente até exemplificou para vocês aqui, em relação aos setores de peso, que era o índice financeiro, que eles tinham comprado na semana anterior, tinham colocado no bolso. O carbono eficiente, que é o mini Ibovespa sem vale, eles tinham comprado, depois tinham colocado no bolso. O setor de consumo, linha rosa, que eles tinham comprado, eles tinham colocado no bolso. Ainda a gente está vendo um movimento mais flat nesses setores de peso. Está descendente? Sim, está descendente. Só que a gente consegue ver que perdeu intensidade. Ainda está descendente, perdeu intensidade. E isso corrobora com essa perda de intensidade do fluxo oficial estrangeiro. Aqui a gente captura diretamente do site da B3. Aqui a gente pega pelas corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Dá uma olhada lá na nossa página, link está na descrição. Lá tem uma aba, a ideia do blog, dá uma lida para você ver como é que funciona. Isso daí, a gente consegue perceber que quais são os dois índices que eles menos estão vendendo no nosso mercado agora, nesse momento, pessoal. Essa linha aqui, Terra, índice de fundo imobiliário e FIX. E aqui agora, essa linha azul, um pouco mais clara, é o setor elétrico. Inclusive, nessa semana, compraram o setor elétrico. Em relação aos setores, olha aqui que a gente tem no nosso mercado. Setor elétrico é o setor que mais cai ou que menos cai em relação à movimentação do nosso mercado, pessoal. Olha a posição dele aqui. O segundo índice em relação à performance de 2020. É claro que nessa semana não caiu não, derreteu. Só que ainda tem acumulado no ano 23%. Depois eu vou ordenar para vocês, mas primeiro vamos olhar. Nessa semana, índice de materiais básicos e o índice de consumo foi o que menos sentiram. Os dois índices que menos sentiram. E quem mais sentiu? Setor financeiro. Também setor de utilidade. E eles compraram também o setor de utilidade. A gente precisa ficar atento. E se você ordenar aqui, ó, do maior para o menor no ano, você vai conseguir ver exatamente, ó, índice de fundo imobiliário é o que menos cai, seguido pelo índice de energia elétrica. Bate exatamente com isso daqui, ó. Essa linha terra aqui do fundo imobiliário e depois agora seguido para o setor elétrico, que ultrapassou aqui o índice de materiais básicos e já é o segundo índice menos vendedor por parte deles no nosso mercado. O que é mais vendedor? Índice de sustentabilidade. E mais ainda, os próprios ativos do Ibovespa, que eles ainda têm essa ponta vendedora mesmo com diminuição de intensidade no nosso mercado. Então, a gente já faz essa abertura aqui para vocês, porque além desse ambiente todo, a gente viu aí no pregão de ontem, no caso de anteontem, né, na sexta-feira, ambiente interno conturbado. Pessoal, já não bastasse a movimentação que a gente está vendo aí no ambiente da área da saúde, e agora a gente tem que se deparar com um ambiente conturbado em relação à nossa economia, à nossa política. No pregão de sexta-feira a gente teve mais uma bomba aí em relação à atitude das pessoas que lideram o nosso país. A gente não pode ter esse ambiente conturbado, mas, infelizmente, além de ser subdesenvolvido, a gente tem que ficar matando um leão por dia. E esse ambiente interno conturbado, de repente, está fazendo alguém vender, certo? Então a gente precisa de ficar atento em relação dessas lições de correção do mercado, que eu cheguei aqui a elencar só 3. E aqui no final eu falo, ó, nunca duvide da capacidade do fluxo global, que opera o mundo inteiro. Investidor estrangeiro, pessoal,
está no mundo inteiro, não só no Brasil. E essa eficiência que eles têm do nosso mercado aqui, que a gente consegue demonstrar para você semana após semana, isso é fantástico. Ninguém vai te dar essa informação. E aqui no canal a gente sempre preza para te dar essa informação de qualidade. Bom, a gente vai comentar aqui com vocês, já que a gente deu essa repassada aí para vocês em relação ao fluxo, como que ficou o fechamento por parte deles nessa semana. Dá uma olhada aqui, ó, que no mercado à vista venderam 350 milhões. No Ibovespa Futuro venderam? Não, tomaram 220. A gente consegue até perceber que a variação percentual da semana para o índice futuro foi menor do que para o mercado à vista. E a gente está seguindo muito atento nessa movimentação deles do índice futuro, conforme a gente comentou no vídeo da semana passada, que eles viraram a mão nos contratos futuros. Agora, olha aqui embaixo, pessoal. Dólar comercial batendo máximas históricas. 5,66. Uma alta absurdamente expressiva. E eles andando o quê? Numa ponta compradora. Aí você comenta, pô Renato, mas aqui no canal a gente não sabia? Claro que sabia. Eu vou mudar um pouco aqui a ordem do vídeo, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui como é que as corretoras estrangeiras estavam na movimentação do dólar. A gente postou para vocês na semana passada, exatamente aqui, ó. Onde que tem essa bolinha aqui, pessoal? O fechamento de cada semana. Na semana passada já tinham comprado a rodo. Na semana retrasada, que o dólar tinha derretido, eles tinham comprado um pouco. E essa movimentação compradora do atual contrato estava reduzindo o ponto vendedora da última semana do último contrato. Se você maratonar os vídeos, vocês vão ver. Olha aqui, olha essa pressão. Estão nadando de braçada na moeda americana. E se você olhar os contratos em aberto do dólar, que eles estavam vendedores em pouco mais de 70 mil contratos, agora estão em menos de 10 mil contratos. Eles estão querendo ajudar o nosso país, só que o nosso país também não se ajuda. Aí é difícil. E deram um show no pregão de sexta-feira. O dólar começou o dia estourando. E sabe o que eles estavam fazendo no dólar? Já que no pregão de quinta eles estavam comprados já tinham comprado já a semana inteira, segunda, quarta e quinta, no pregão de sexta, com o dólar estourando, eles já estavam colocando lucro no bolso, estavam vendendo. Aí, na parte da tarde, quando o BC fez o primeiro leilão, porque ele fez dois, quando ele fez o primeiro leilão, que o dólar começou a derreter, sabe o que os caras fizeram? Começaram a recomprar. Recompraram a metade, depois recompraram outra metade, terminaram o dia praticamente no 0 a 0. Olha aqui. Só essa movimentação intradiária no dólar de sexta-feira, que a gente consegue ver em tempo real, eles faturaram 70 milhões de reais. E eles estão nadando de braçada nesse contrato. Preço médio absurdamente satisfatório. E a gente vai ter somente o pregão de segunda, terça e quarta. Já que quinta já entra o contrato novo e sexta-feira é feriado aí no nosso mercado. Fizeram a barba, o cabelo e o bigode em relação à movimentação do dólar futuro. E isso a gente consegue perceber que a nossa bolsa ela caiu mais do que os principais mercados pelo mundo. Bolsa americana na sexta-feira, principalmente na parte da tarde, se movimentou de forma ascendente. Europeias já estavam fechadas. De repente, se o futuro do mercado americano que abre no domingo à noite não estiver caindo com muita intensidade, ou se estiver na estabilidade e principalmente se estiver subindo, a projeção da abertura das bolsas europeias na segunda-feira vai ser com uma alta expressiva. Por quê? Porque tem um delay em relação ao fechamento do pregão do mercado americano, que no final do pregão foi um pregão positivo. E eu vou contar outra coisa para vocês aqui, pessoal. Vocês estão vendo o que eles fizeram no dólar. Sabe o que eles fizeram no índice? O índice não abriu derretendo? Eles ajudaram a empurrar. E depois, quando o índice estava lá embaixo, depois da primeira parte, depois ali do final da manhã, eles começaram gradativamente a comprar índice. Eles estavam vendidos com preço médio lá em cima, começaram a recomprar. Olha aqui embaixo. Terminaram o dia, compradores. Chegaram a ter praticamente esse mesmo montante, pouco mais do que esse mesmo montante, na ponta vendedora quando o mercado estava lá embaixo. Isso faz com que o preço médio deles, geral do contrato, fique mais baixo ainda. É uma expertise fora do comum que eles têm para poder atuar no nosso mercado. E a gente aproveita e escancara para vocês aqui que acompanham o nosso canal. Deixa eu comentar aqui, esse quadro eu não rodei no vídeo da semana passada, porque a gente tenta fazer um vídeo que não seja tão extenso. Aqui é o fluxo oficial estrangeiro, conforme vocês estão acompanhando com a gente aqui direto. De abril do ano passado eles venderam a rodo. E agora, no fluxo oficial também, a gente consegue perceber que deram uma pausa. É claro que esse fluxo aqui, falta computar o pregão de quinta-feira e de sexta-feira. Mas a intensidade da queda, a gente percebe,
da saída deles, a intensidade está diminuindo. De repente, se o nosso mercado der um quiprocó nesse ambiente aí político, o pessoal começar a ficar nervoso, aquele negócio todo que a gente já conhece. O que a gente viu nesse cenário lá em 2015 e 2016, pessoal? O nosso mercado estava um caos, aquele negócio todo. Os caras aproveitaram para quê? Começar a entrar no nosso mercado. A gente precisa ficar muito atento. Por quê? Porque no futuro já estão armando a casinha. É claro que essa casinha do futuro está protegida no dólar, porque o dólar eles estavam vendendo no contrato passado, só que nesse contrato já voltaram a comprar de novo. Só que na movimentação do futuro já estão armando a casinha, e na movimentação do à vista, quem sabe aqui já deram uma estancada, e se der algum quiprocó em relação ao ambiente aí, político aí do nosso mercado, e que o mercado tem uma tensão maior, por quê? Porque tem investidor local que pode vender, já tem investidor local já com medo, conforme a gente viu aqui a saída do institucional, pode ser que o local vai vender por algum medo expressivo e de repente o fluxo estrangeiro começa a entrar. É tudo suposição, a gente só está comentando com vocês aqui mesmo porque a gente não tem nenhuma vocação para ser mandinar. É só para poder dar um cenário para vocês aqui que acompanham o nosso canal para que vocês fiquem craques. De qualquer forma, nós vamos acompanhar isso com vocês aqui semana após semana para deixar vocês sempre atentos em relação a essas pressões. Vou passar aqui para vocês em relação a essa movimentação. Olha aqui, pessoal. Lembra que a gente comentou? Índice do setor elétrico e índice de utilidade pública. Tiveram quedas expressivas, eles aproveitaram para fazer o quê? Para fazer uma feirinha. Muito atento. O resto, venderam tudo. E o grau de eficiência deles, dos 23 índices disponibilizados pelo B3, tiveram projeção de lucros em 20 deles. O Ibovespa com a 7ª melhor performance. 14 milhões e meio de projeção de lucro. Eu vou rodar aqui para vocês aquele nosso quadro para poder demonstrar para vocês aquela nossa tabela em relação à movimentação deles há mais de 3 anos. Eu já até cortei aqui algumas datas, porque senão o gráfico ia ficar muito longo. Aqui, pessoal, 14 milhões e meio. Lembrando, na semana passada tiveram uma projeção de prejuízo de 20 milhões. Uma projeção de prejuízo que eu até comentei com vocês que era entre aspas. Que na semana passada eles estavam colocando lucro no bolso de ativos que subiram, que na semana retrasada eles tinham comprado. E na retrasada, eles já tinham feito 45 milhões de projeção de lucro. Dá só uma olhada aqui nos ativos do Ibovespa. Olha o que eles venderam nessa semana, pessoal. Ativos de peso e de vitrine. Ó, venderam Vale, Petrobras ordinária não, preferencial, já que a ordinária eles tomaram. Banco do Brasil, Itaú, Itaúsa. As maiores vendas por parte deles, exatamente os nossos ativos de vitrine. É claro que as ações de Petrobras, eles têm predileção para ação ON. Eu já comentei com vocês aqui no canal, ON dá direito a voto. ON você tem participação, ON de repente você tem mais segurança. E investidor estrangeiro adora ambiente mais seguro. A gente não sabe daqui 10, 20, 30 anos o que vai ser feito da companhia. Se esse ambiente do petróleo, como é que vai ser feito? Então eles têm já o acúmulo da ação ON, porque caso tenha algum acontecimento com a companhia ao longo do tempo, eles vão ter o direito de poder também participar das decisões que forem tomadas. Olha que interessante, os ativos de ponta compradora caíram? Sim, 378. Mas olha os ativos de ponta vendedora, caíram na média 508, sendo que o volume vendedor por parte deles foi maior do que o volume comprador. Essa expertise não tem preço, pessoal. Na ponta compradora, então, como eu falei com vocês, estão tendo a garantia de comprar ON, só que a ON, nem aí o preço caiu os 3,77. E o destaque da semana veio para as ações de Marfrig. Marfrig subindo quase 11,5. Pessoal, Marfrig é qual setor aqui, pessoal? Consumo. Lembra que a gente falou? O setor que estava mais forte? Consumo. Magazine Luiza. O que Magazine Luiza é, pessoal? Consumo. Magazine Luiza subindo 6%. JBS também no setor de proteína. O que é? Consumo. Setor de materiais básicos. O que Suzano é? Materiais básicos. Subiu mais de 9%. Há quantas semanas a gente está vendo aí eles atacarem Suzano na ponta compradora e o ativo aí que estava meio que de lado, nessa semana deu uma porrada para cima. Chegou a subir 20, eles comprando, depois caiu 10, eles compraram de novo, depois ficou de lado na semana passada, eles continuaram a comprar e nessa semana mais uma paulada para cima de quase 10%. Por isso que eu falo com todo mundo, se esforce, anote para você perceber onde tem as pressões por parte deles em relação aos nossos vídeos, ok? Bom, no outro lado, a gente tem como carro-chefe de venda, a gente viu lá as ações de Vale, caiu meio. Bom, e o destaque de ponta vendedora, pessoal? IRBR. Há quanto tempo a gente está comentando com você de IRBR no canal?
Até 2 semanas atrás, eles tinham dado um refresco. E a RBR tinha subido e eles compraram, zerando algumas vendas anteriores. Por quê? A gente fez um vídeo aqui no canal no dia 7 de fevereiro. Dá uma olhada lá, quando saiu a carta da gestora, alegando lá aquelas confusões lá contábeis com a companhia, e a RBR, que era a queridinha deles, zeraram tudo. Tudo. Começaram semana após semana, semana após semana, zeraram tudo. 2 semanas atrás, fizeram uma comprinha e a RBR deu uma alta bem expressiva. Na semana passada, já estava colocando no bolso. E nessa semana, ajudaram a empurrar para baixo e a RBR caindo aí quase 24% dentro do nosso mercado. Vou comentar aqui com vocês, em relação àquele nosso quadro, para o setor de consumo. Olha aqui, pessoal, é o que caiu menos em relação à movimentação da semana, 0,40. E se eu pegar os ativos do setor de consumo que fazem parte lá do nosso acompanhamento, caíram na média 0,53. Então, do Big Four, qual foi o setor que ficou mais forte na semana? Consumo. Qual que é o setor que está mais forte no mês? Consumo. Para os setores que não são tão pesados, quem que foi o mais resiliente nessa semana? Caiu menos. Setor de saúde. Olha aqui o setor de saúde no mês, pessoal. Subindo mais de 10%. Mesmo TI, que derreteu, TI no caso é TOTVS, né? Lembrando que na semana passada a gente já tinha comentado com vocês que eles estavam colocando belíssimo lucro no bolso. E nessa semana a TOTVS cai 10%. E antes eles estavam comprando TOTVS. E foi um movimento muito bonito em TOTVS, pessoal. A gente conseguiu pegar exatamente todas as movimentações. O setor de TI, no caso da TOTVS, é o ativo que mais se valoriza aqui em relação a esses setores que não têm tanto peso. Eu vou demonstrar aqui para vocês aquele nosso gráfico aos setores em relação à força. Tem algum setor de força nessa semana? Nenhum. Tá vendo que todo negativo está preenchido? Teve mais ativos caindo no setor do que subindo. Olha o placar aqui do setor financeiro. 13-2. Olha o placar do setor de consumo. 12-8. Opa, então aqui tem Mafrig, ok? Semana passada eles tomaram. Tem as ações de B2W, dá uma olhada nos vídeos dessas últimas semanas, o tanto que eles estão acumulando no ativo. Tem as ações de Magazine Luiza. Eu vou pedir licença à dona Luiza. É uma covardia chamar de Magalu. Nós vamos aqui no canal apelidar esse ativo de Boa Lu, porque de má não tem nada. Esse ativo é maravilhoso. Eu já falei com vocês, fluxo de longo prazo, por parte das corretoras estrangeiras, é maravilhoso. E tem gestor que fez nome encarteirando aí esse ativo, depois sentando o pau no fluxo estrangeiro, falando que nunca tinha feito preço, sendo que o próprio fluxo estrangeiro ajudou a esse ativo estourar durante esse tempo todo. Então a gente vai chamar agora de Boa Lu. Não tem nada de má essa empresa. Beleza, pessoal? Boa Lu, então, de vento e polpa. Aqui no setor de materiais básicos, Suzano, conforme a gente já falou com vocês, várias semanas e tal. No setor aqui de óleo, gás e biocombustível, nessa semana eles fizeram aquele posicionamento de ação ON de Petrobras em relação à ação PN. Cosan já está subindo já há algumas semanas e eles não estão participando. Mas lembrando, eu já falei com vocês aqui no conteúdo do canal que eles têm um fluxo de longo muito comprador no ativo. Então agora eles estão só rebalanceando as suas carteiras. E BR Distribuidora foi na lata. A gente conseguiu ver o tanto que eles estavam vendendo o ativo. De repente, eles fizeram uma ponta compradora há 3 semanas atrás no ativo. E na semana seguinte, o ativo explodiu. Quando eles compraram, o ativo tinha caído 15% na semana. Dá uma olhada, pessoal. Vídeo de 3 semanas atrás. Depois, 2 semanas atrás, o ativo subiu mais de 40%. O que eles estavam fazendo? Vendendo. Já botaram no bolso. Semana passada, o ativo caiu cerca de 5%. E nessa semana cai mais 8%. Expertise fora do comum. Aqui embaixo, ó, dos ativos aqui do setor industrial, qual ativo que tinha subido mais na semana passada? Raio 3. E eles estavam fazendo o que a semana passada? Comprando. Qual ativo que mais subiu desse setor da semana? Raio 3. O que eles estão fazendo no ativo? Comprando. O que a gente chegou a comentar com vocês aqui do setor de serviços públicos das ações de Taesa? Já há algumas semanas, uma semana eles compraram, depois eles ficaram vendendo, né, em relação às compras, mas com um pequeno saldo comprador. E nessa semana o ativo foi o único ativo que conseguiu se salvar aqui no setor de serviços públicos. A gente estava até comentando com vocês para ficar atento em Equatorial, porque Equatorial eles estavam tendo uma ponta vendedora mais expressiva, não participando das últimas altas do ativo. Em relação às ações de Sabesp, eles andaram numa ponta compradora quando o ativo subiu mais de 22%, 2 semanas atrás. Depois, o que eles estavam fazendo? Colocando lucro no bolso.
Semana passada, Sabesp chegou até a subir um pouco mais, eles já estavam colocando lucro no bolso e na semana a Sabesp vai e corrige 10%. Bom, colocando aqui no setor de saúde, Teteia aqui, as ações de Raia Drogasil, terminando semana com valorização e nessa semana também tiveram uma ponta de valorização nas ações de Qualicorp. E aqui no setor de Telecom, tanto TIM como Vivo, eles estão socando a mamona e nesse mês as duas companhias estão aí com uma movimentação de queda no nosso mercado. E TOTS é aquela movimentação que eu já comentei com vocês. Então, dá uma repassada aqui para vocês e colocar um quadro novo. Dê um feedback aí nos comentários para ver se vocês gostaram. Olha o que a gente colocou aqui. Ativos com variação percentual semanal positiva. Nessa semana, 19 ativos subiram e 54 caíram. Então, de cada setor aqui, pessoal, eu coloquei o destaque do ativo que mais subiu e caiu. Então, setor financeiro, quem mais caiu? IRBR, caiu quase 24. Quem mais subiu? Iguatemi, quase 3. Setor de consumo, quem mais subiu? Mafrig, mais de 11. Quem mais caiu? CVC, mais de 18. E por aí vai, tá vendo? Óleo, gás e biocombustível e tal, para que vocês tenham mais ou menos uma noção de todos os ativos em relação a cada setor que está aqui embaixo. Aí vocês conseguem saber também, de uma forma mais fácil, onde que está as pressões em todos os ativos que fazem parte do Ibovespa, que na atual carteira são 73 ativos. Vou passar aqui agora para vocês exatamente aquela movimentação do gráfico por setor, que aí a gente consegue ver qual ativo estava mais fraco ou mais forte em relação à movimentação. Então aqui, ó, setor financeiro, tanto Iguatemi como Sul América com valorização na semana, nesse caso eles não participaram dessa movimentação, e o restante dos ativos do setor financeiro caindo igual jaca, sendo que, se a gente verificar, dá uma olhada, IRBR o que mais caiu, Banco do Brasil não é estatal, pessoal, estatal com esse ambiente político também sofre e eles sentaram a mamona na venda. E o ativo que eles mais compraram nesse setor financeiro nessa semana foram exatamente as ações de Bradesco. E se vocês olharem na semana passada, Bradesco ficou praticamente no 0 a 0. E na semana passada, Bradesco tinha sido o ativo que eles mais tinham batido em todo o setor financeiro. Nessa semana, recompraram parte da movimentação vendedora da semana passada. A B3 continua sendo a teteia deles, mesmo caindo nessa semana, continuaram nessa ponta compradora. Aqui no setor de consumo, as ações de Mafrig, que a gente viu que foi a alta da semana, e eles ajudaram a empurrar. B2W, várias semanas eles estão comprando, nessa semana B2W também deu uma paulada para cima, eles aproveitaram para quê? Bolso. Boa Lu, né? A gente não vai chamar mais de Magazine Luiza, Magalu, é Boa Lu, sendo aí a nossa teteia aí no mercado, né? Nessa semana conturbada, sendo um ativo preferido deles, e a gente sempre segue, no caso aqui, ó, CVC, ponta vendedora por parte deles, e o ativo aí devolvendo uma movimentação mais expressiva dentro do nosso mercado, com desvalorização de quase 20. Setor de materiais básicos, Suzano, sem comentários, a gente já comentou com vocês. Óleo, gás e biocombustível, eles estão tendo a predileção pela ação ordinária da companhia. E no caso de Cosan, como tem fluxo de longo positivo, eles estão aproveitando para poder remanejar os seus portfólios. Aqui no setor de serviços públicos, a gente comentou com vocês de Equatorial, e sendo que Equatorial nessa semana teve uma queda de quase 6%. A única que salvou no setor de serviços públicos foi Taesa. Taesa é o ativo do setor aqui de serviços públicos que menos cai no ano de 2020, beleza? Fica atento. Agora, Elet 3 e Elet 6, né, na semana passada já estavam vendendo, e Elet 3 que mais caiu nessa semana, dá uma olhada nessa barra, ó, barra azul, compraram. Vamos ficar muito atento nessa movimentação, assim como o Semig eles compraram nessa semana. No setor industrial, Raio 3, na semana passada tinha sido o ativo que mais subiu e eles tinham comprado. Nessa semana a mesma coisa. Fizeram aqui uma feirinha em relação às ações da Azul e venderam aqui Embraer. Embraer teve inclusive uma notícia aí de foi desfeito o acordo com a Boeing. Então eles já tinham vendido o ativo na semana, já tinha vendido o ativo na semana anterior. Vamos ver como é que vai comportar na abertura do pregão de segunda-feira. Aqui no setor de saúde, Raia Drogasil, a nossa teteia, que aproveitaram para fazer com a alta, colocaram vendas em relação à posição de longo prazo. Lembra que a gente comentou com vocês? Eles têm posição compradora no ativo, aproveitaram para poder administrar. Eles estão fazendo muito isso em vários ativos nossos, tá, pessoal? E em relação das ações de Intermédica, foi o que mais caiu no setor nessa semana e foi o único que eles andaram numa ponta compradora. A gente segue bem atento em relação a essa movimentação. E no setor
de telecomunicações ficaram praticamente no 0 a 0 em relação ao fluxo tanto de Vivo quanto TIM, só que os ativos aí tiveram queda expressiva e no caso da TOTVS, na semana passada eles já estavam vendendo, colocando um belíssimo lucro no bolso e nessa semana continuaram a fazer esse movimento dentro do nosso mercado. Lembrando mais uma vez, pessoal, o nosso canal não é call de compra e não é call de venda, não vincula nenhuma recomendação, nem compra nem venda em nenhuma hipótese. Falo sempre com todos, seja seletivo em suas análises, foque sempre em opinião própria com embasamento coerente e, principalmente, nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Dessa forma, a gente termina esse vídeo de hoje comentando com vocês aqui do ambiente gráfico do nosso Ibovespa. Lembra que a gente comentou com vocês aí já há 2 semanas atrás que a gente tinha batido no nosso Ibovespa em relação ao nosso teto da região de confusão. Foi a região de confusão justamente lá antes de estourar a greve dos caminhoneiros. Foi uma região de confusão que estava entre 79.700, vamos arredondar, entre 80 e 86. Na semana passada a gente tentou adentrar essa região, fechou abaixo dela. Nessa semana a gente tentou adentrar essa região, fechou abaixo dela. Seguimos muito atentos em relação à movimentação de preço e também de fluxo, sempre deixando você informado. Aqui no canal, você terá sempre as informações. Setores com pressão de compra ou venda, ativos com pressão de compra ou venda por parte dos grandes fundos globais. Então, o que eu falo com todo mundo, anote onde existem de acordo com o seu interesse e também da força do mercado. Seja você bem-vindo ou bem-vinda, vocês que estão curtindo esse nosso conteúdo. Eu desejo a vocês um excelente domingão, descansem bastante e semana que vem a gente está aí com tudo, sempre ligado na movimentação do fluxo externo dentro do nosso mercado. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!